Para quem diz que o Textor está parado no mercado, John Textor, do Botafogo, se junta a investidores para comprar o Sheffield Wednesday, afirma o jornal. Sheffield, que é, para muitos, né, alguma outra controvérsia, mas o consenso é de que é o time mais antigo da Inglaterra. É quase que um pilar de tradicionalismo do futebol inglês, né? E esse gigante adormecido, assim como o Botafogo era, pode estar na mira do John Textor para ser parte dessa nova Eagle. Para quem dizia que o Textor estava duro, né? Se tá duro, dorme. O Textor tá dormindo, não. E aos que dizem que o Botafogo tá duro, né? Pressionado pela torcida, Bahia tentou contratar o goleiro Neto, mas o Botafogo atravessou e ofereceu um salário muito maior. E o jogaço de quinta-feira, que abre aí a participação do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores contra a LDU, tem 32 mil ingressos vendidos já, né, 2 dias antes da partida. Vai lotar. E além disso, é claro que ainda tem muita repercussão sobre Botafogo e Vasco e todos os outros confrontos da Copa do Brasil, o sorteio que rolou hoje pela manhã na ESPN e muito mais. Tem também aqui o Cantarelli falando sobre o... Cantarelli e o pessoal do Charla de Quinta, né, falando sobre o 5-0 do Fogão sobre o time do Paiva. Cantarelli, esse que é o queridinho, né, que é o filho do Paiva, né, que eu tanto amo, o Renato Paiva, teve que comentar esse 5-0 do Ancelotinho sobre o Paiva. Isso e muito mais agora, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente volta. Sport Center quente pelando e a gente abre, claro, falando dela, da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente também fala muito de Libertadores com a nossa equipe, porque o Cícero Melo estava acompanhando o sorteio, Cícero. E sem brincadeira pra ninguém, né? O sorteio feito, temos Vasco e Botafogo e tem Galo e Cruzeiro já de cara. É isso mesmo, Mari. Bom dia a você, aos companheiros, André Donk, Breiler Pires e ao Fante Esportes. Nós estamos aqui ao vivo na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acabou de acontecer o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Acho que é inédito, se não tenho certeza. 2 clássicos estaduais nessa fase quartas de finais. Vamos lá então, direto. Cruzeiro e Atlético Mineiro, foi logo de cara o primeiro jogo sorteado. Cruzeiro, 6 títulos de campeão da Copa do Brasil, o maior vencedor, contra o atual vice-campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Os mandos também já foram sorteados. Primeiro jogo vai ser na Arena MRV, mando de campo do Atlético. E o segundo jogo que decide a vaga no Mineirão, que é onde o Cruzeiro joga. Outro jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Primeiro jogo vai ser na Arena do Atlético Paranaense. Segundo jogo na Neoquímica Arena. Terceiro jogo é mais um clássico, dessa vez Carioca, Vasco e Botafogo. Primeiro jogo, mando de campo é do Vasco. Segundo, no Botafogo, não se sabe se o Vasco vai jogar em São Januário e o Botafogo no estádio de Newton Santos, ou se pode acontecer um acordo e os 2 jogos serem realizados no estádio do Maracanã, até por questões de segurança, né? A polícia precisa autorizar um clássico em São Januário, um clássico de tamanha importância, valendo uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E o último confronto, Fluminense e Bahia, choque de tricolores. O Carioca, o Fluminense, contra o Bahia, o Baiano. O primeiro jogo, mando de campo, é do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o segundo jogo, mando de campo, do Fluminense, no estádio do Maracanã. Já estão definidos também, já está definido o chaveamento até o final da competição. O vencedor de Cruzeiro e Atlético joga na semifinal contra o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense. E na outra chave, vencedor de Vasco e Botafogo contra o vencedor de Fluminense e Bahia. Podemos ter aí mais um clássico carioca na semifinal. Lembrando que as datas base para a semifinal, para as quartas de final: jogo de ida 27 de agosto, jogo de volta 11 de setembro. Na semifinal, 5 e 19 de outubro. E na final, 2 e 9 de novembro. 4.740.000 reais. Cada um já faturou para chegar até aqui. 9.922.000 reais para quem chegar à semifinal. 33.075.000 reais para o vice-campeão. E um prêmio extraordinário de 77.175.000 reais para o grande campeão. A imprensa toda aqui, estamos aguardando agora os dirigentes dos clubes que vão vir falar daqui a pouquinho na Zona Mista. Aí um prato cheio para vocês analisarem, principalmente esses clássicos em que os times vão
se eliminar entre si, né? Mineiros e cariocas. Voltamos aos estúdios aí, Mari. Que coisa maravilhosa. O torcedor que fica aí agora já com ansiedade, palpitação, mas pra competição é super legal. Então a gente viu aí o Cícero trazendo pra gente os confrontos. Então, Atlético e Cruzeiro, né? Primeiro na Arena e depois no Mineirão. E a gente tem também um destaque pra Vasco e Botafogo. Que loucura, né, a Copa do Brasil. Mas assim, pra quem entende de futebol, Breler, era óbvio. Era óbvio que... Era óbvio. Ia cair um clássico, pelo menos. Os dois eu não tava prevendo. Principalmente quem tem um entendimento, tipo a gente, né? Um entendimento mais profundo, mais próximo. Conhece bem, né? Sim. Sim. Mas se a gente analisar, Mari, são confrontos equilibrados, todos eles, mas o Corinthians, até por pegar um time de segunda divisão, um time que tá em muita dificuldade, até para conseguir se aproximar da zona de acesso na Série B, foi quem deu mais sorte, foi quem pega um adversário mais acessível. E pensando em confrontos mais desequilibrados, por mais que seja clássico, eu vejo que Botafogo e Vasco há um favoritismo claro pro lado do botafoguense, até pelo momento. Tá falando sério? Pelo momento. Um favoritismo claro? Sim, e a dificuldade... O Vasco, no ano passado, também não era favorito, bateu o semifinal. Isso pode acontecer, torneio de mata-mata. Mas nesse ano, tem um problema pro Vasco, que tá na zona de rebaixamento, precisando subir essa ladeira. No ano passado, conseguiu fazer uma gordura para que pudesse focar na Copa do Brasil. E agora, não só tem um clássico contra um rival que tá num estágio superior, como time, como organização, mas também a dificuldade de conciliar com o brasileiro nessa situação difícil. Por isso eu vejo Botafogo e Corinthians mais favoritos nesses confrontos, mas ainda assim, tudo muito equilibrado. André Donk, as suas percepções, fique à vontade, mas também queria já te perguntar sobre lado de chave. Porque a gente falava assim, com a queda do Flamengo, do Palmeiras e até mesmo do São Paulo, são bichos, principalmente Palmeiras e Flamengo, são bichos papões, sei lá qual é o plural de bicho-papão. São peixes muito grandes nessa conversa. Poderia abrir o caminho e deixar a Copa do Brasil mais, talvez, acessível para várias equipes. Com o desenho do chaveamento, alguém se deu bem? Eu acho muito complicado colocar dessa forma, até pelo ponto que você colocou. Acho que a partir do momento que dá uma nivelada, você tem um time que pode ser um pouco mais favorito que o outro, mas não consigo ver uma disparidade de um lado para o outro, um desequilíbrio. No que o Breler colocou, eu tô muito de acordo. Apesar de ser um clássico, o Botafogo, pelo momento, eu acho favorito. Assim como o Corinthians, pelo fato de decidir em casa, contra um clube que ele tem um bom histórico também, recente, apesar do Atlético Paranaense ser muito forte no mata-mata, mas tem essa questão de dividir com a Série B. Vamos lembrar que no jogo de ida contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, e a meu ver corretamente, mesclou o time, porque tem o foco, tem a prioridade na Série B ainda mais. A gente vai falar do jogo de ontem, então a situação não tá nada fácil. Então acho que isso acaba colocando maior favoritismo, os outros dois mais equilibrados. Se tiver que pôr um mais equilibrado, é o Clássico Mineiro. Acho que ali é muito complicado você não apontar dessa forma pelo momento das duas equipes. Eu acho que clássicos em que você tem dois times apenas na cidade, acaba tendo uma tensão ainda maior, diferentemente de Botafogo e Vasco. Então acaba sendo a grande notícia o Clássico Mineiro desse confronto. Os outros dois um pouco mais com um favoritismo, mas assim, aberto. O São Paulo também era favorito contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi lá e passou. Então acho que chama a atenção também muito pro crescimento dos últimos anos do Bahia. Acho que é um time que tem que ser olhado com muito carinho pelo trabalho que tem sido feito, já sem calendário continental, podendo mesclar disputa com o Campeonato Brasileiro, também é um time para se ficar de olho nesse mata-mata. Daqui a pouco a gente terá também entrevista exclusiva com o Gabriel Menino, jogador do Atlético, e olha o time, né? Pra ele poder responder. Ainda bem que... Ele já cancelando a entrevista, galera. A gente vai ver se vai ter entrevista, porque caiu exatamente um Atlético e Cruzeiro nessa fase. Equipes que se encararam em final de Copa do Brasil lá em 2014. O Galo acabou sendo campeão, mas o Cruzeiro o maior campeão da Copa do Brasil. Das equipes envolvidas, dá pra falar assim, Breler? Escolhe uma que tem que focar 100% na Copa do Brasil. Tem que ser o objetivo do time na temporada. A Copa do Brasil é importante para muita gente. O Donk cita o Bahia. O Bahia pode olhar para a Copa do Brasil como uma possibilidade real de título. O Bahia se estruturou para chegar nesse momento. Não vejo que é um absurdo o Rogério, de certa forma, tirar um pouco o pé do acelerador no Brasileiro para tentar colocar mais fichas na Copa do Brasil. Mas, desesperadamente, um time que precisa muito, Corinthians. Para mim, é quem mais ali tá desesperado por esse título grande, até pela situação no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, legal, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil,
E depois, se cai na Copa do Brasil, o que sobra no Brasileirão? Luta contra o rebaixamento? Muito pouco para as expectativas que a gente tinha pro clube, para as expectativas dos torcedores. E grana, né? Bom dia, Roberta. O Botafogo já treinou ou tá treinando? Tudo bem? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. O Botafogo treinando agora na parte da manhã aqui no Lonier, nessa semana importantíssima, quinta-feira. Tem Libertadores, o Botafogo encara a LDU, jogo de ida das oitavas de final da competição. O Botafogo chega embalado para essa fase, depois dessa goleada contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, 5-0. E para esse jogo, já para as próximas fases, o Botafogo pôde inscrever, nesse momento, 5 atletas. Montoro, Joaquim Correia, Arthur Cabral, Danilo e o goleiro Neto foram inscritos, estão à disposição do técnico David. Ontem teve a apresentação oficial do goleiro Neto, jogador de 36 anos, que assinou contrato até o fim de junho de 2027. O curioso é que o Neto chegou para ser aí o titular do Botafogo, porque o John até então iria para o West Ham. Estava naquela negociação avançada com o clube inglês, sendo que o jogador e também o West Ham não chegaram a um acordo e o John decidiu ficar no Botafogo. Acontece que tem agora dois grandes goleiros disputando posição no gol alvinegro. Eu perguntei ontem na entrevista coletiva para o Neto se ele está pronto para jogar, já para entrar em campo nessa quinta-feira, e ele disse que sim, que está pronto, inclusive vem de pré-temporada, fez 2 treinos e agora também até o jogo pela Libertadores tem mais 2, então cabe ao David decidir quem será o titular. Lembrando que na zaga o treinador não conta com o Caio Pantaleão, ele não foi nem inscrito para essa fase porque está lesionado. Com isso, David Ricardo deve seguir ali, ser o substituto. Essa partida marca um reencontro do Botafogo com o Thiago Nunes, hoje técnico da LDU e que treinou o Botafogo no final de 2023, início de 2024. Mário, eu volto com você. E que depois de toda a mudança foi o que fez a magia acontecer lá no Botafogo, chegando Arthur Jorge, e vocês já sabem o fim dessa história. Dito Eu vou isso, almoçar quinta. a pergunta é... Vamos falar do Botafogo então logo. vai. Jantar do Pai Que mandou isso, uma cara? mensagem Então, pelo aí, ó. Pix. Jantar do pai. Petição para o Ancelotinho pagar um jantar para o Cantelé. Pô, só a Boa, favor. seria espetacular. Só a favor. Seria Tem que ser espetacular. na. Tem que falar até, ó. Ih, rapaz. Olha lá. Não, mas não tem outro corte tipo esse aí, tem mais né? um, não. Não tem. Tu É, só fez um acho que desse. só tem Só. Ih, é outro. O melhor é o frame, né? Não tem outro, não. Ah, não, mais um. Ele só falou isso duas Pô, vezes. Não. Queria Não vou dizer, defender ó, que ele sai com meu 8 parceiro Bruno partidas. Isso era no início. O pessoal do Fortaleza tá Não tem defendendo. nada a ver com isso. isso. Calma aí. Por favor, leia. Mas depois do jogo do PSG. Mas leia. Ué, e aí tu quer falar desse jogo agora, mas depois do tudo jogo do bem. PSG, pô. Bem. Botafogo ganhando o PSG com ele, pô. Mas, Ué, mas aí não a é última frase. Mas aí não é oportunismo também, igual ele? Já porque a gente é oportunista. Você foi oportunismo mesmo, também. perfeito. Então tá. Mas os dois são oportunistas. Mas Que fique claro, que fique a claro. segunda frase é importante. A gente ficou sozinho na trincheira. Christian Tipo, ficou- se orgulhando, tá? Se Claro, orgulhando. ganhou do Paris Saint-Germain, pô. Mas e agora? Tu não vai junto, ó. Não, porque senão fica 3 gols. Ih, rapaz. Olha lá. Botafogo. Ainda não é um time pronto. E não era o time pronto. Ah, então você tava Como criticando. não é Mais um? uma. Vai ver bizarro. Isso aí. Ih, você tem até informação? Formação. Acho que era o negócio do Grego, né? É. Isso é complicado, hein? E Tem ontem- mais? E sábado você viu que tava errado, Cantarelli. Acabou. Sábado você viu que tava errado. Não, Porque a gente viu que o Ancelotti é muito mais técnico, não? Não viu isso. Não viu, não? Não viu. Agora, qual Vocês acham que Ancelotinho é muito mais técnico que o Rato Mas Pai? Cantarelli, Não, o campo Está disse. provado. Cantarelli, O campo disse. O campo disse não, o Botafogo é melhor que o Fortaleza. Mas 5 vezes Muricy mais? diz, o campo fala. Mas eu quero que você fale agora, diretamente, com a torcida do Botafogo, que nas redes sociais azucrinou com essas suas thumbnails e querendo mandar recado pra você. Responda a eles, Não por me favor. azucrinaram, não. Quer pedir Se desculpa? você quer que tenha me azucrinado, Não, eu tô perguntando. Dê seu Porra. recado, dê seu recado. Não, qual recado? Recado. Fala assim, ó, galera. Galera, o quê? Vocês estavam certos. Vocês estavam certos. O que você quiser, abre seu coração. Eu acho que Eu acho que vale. meu coração é analisar Porque você o falou jogo. que ficou Não, mas noite abre sem seu dormir. coração.
Tá, posso falar o que você quer que eu fale? Não, o que você quiser. Que eu quero falar? O O que eu quero falar é que, pô, parabéns pro gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas, time do qual eu sou torcedor, que fez um jogo espetacular, venceu por 5-0. Com um expulso no início, que contribui pro resultado final. Botafogo Way? 5-0 é Botafogo Way. Botafogo, pelo resultado, sim. Mas eu acho que a melhor notícia do jogo não é nem Botafogo Way. Pra mim, a melhor notícia do jogo é o Botafogo recuperar jogadores que podem ser importantes e preencher o elenco. Marçal fez 2 gols, né? 2 gols do Marçal, Marçal, gol do David Ricardo. O Matheus Martins, mano. Muita gente nem lembrava do Matheus Martins, voltou agora, ele tá machucado, né? Muito tempo, titular, ficou fora. foi no primeiro período do Botafogo no ano, era titular quase Ele todo bate jogo. o pênalti da classificação contra o São Paulo. Não, 12º jogador no ano passado. Mas só Faz gol contra o Flamengo. Antes de vocês começarem o debate, que eu sei que vai ser quente, eu só acho que, nesse caso do Botafogo, assim, vi muita gente falando, o Fortaleza tava com a menos, beleza, mas quantos jogos em que o adversário fica com a mais e não mete 5-0, né? Claro, então, claro. assim, é o mérito de, independentemente... O outro dia aconteceu com o Vasco isso. Sim. Perdeu 4, mas poderia ser 8. A questão da altitude, mas sim. Não, mas o Vasco poderia ser 8. O Vasco tomou uma virada do Vitória com a mais, pô. Com o Carille, né? Pô, isso aí, sim, mas aí... Mas aconteceu com o Vasco, que eu digo... Felipe, já era Porque quando o jogador é expulso no início, primeiro que é muito tempo pra você sustentar com o jogador. É o jogo inteiro. Cada Vasco foi o quê? 30 minutos do primeiro tempo, né? Um negócio desse. Mas aí... Quase um jogo todo. Não, tá falando do Vitória. O Piton foi com 10 minutos também, 5 minutos. Não, o Piton foi no início do jogo. Foi tipo... do Vitória igual o Fortaleza. Sim. Aí, então, eu acho que assim, o Botafogo tem muito mérito e eu acho que isso, pra mim, é uma característica que indica que o Ancelotinho é aquele técnico que ele, meu irmão, ele não tem... Ele tem medo de atacar, não. Não tem medo de atacar, mano. Tipo assim, ele não vai fazer 2-3-0 e vai segurar. Mas eu vejo um time menos... Como é que eu vou dizer assim? O que o Ancelotinho tá tentando criar, eu vejo um time menos vertical em relação ao Arthur Jorge. Não vejo no time do Ancelotti que ele tá querendo propor essa verticalidade do Arthur Jorge. Acho que é um time que joga mais ficar com a bola. Sim. De menos transição. Mas eu acho tem algumas características. Quando você vê o Botafogo adotando algo que foi muito normal com o Arthur Jorge, que é aquela transição rápida de um toque em velocidade, isso é muito maneiro de voltar a ver no Botafogo, algo que não tinha com o Renato Paiva. Agora, voltando ao assunto principal, que é o nosso Renato Paiva, tipo assim, eu acho que agora cada um está no seu local, devido ao local. O Renato Paiva não é técnico para o Botafogo, que vai disputar títulos todo ano, como eu falei lá atrás. Mas você pode garantir que o Ancelotinho Não, por isso que eu não vou entrar... eu não vou entrar no mérito do Ancelotinho. Não vou entrar. Não, porque não dá pra cravar. Isso aí eu concordo 100% com ele. Porque ele trocou um pelo outro. Então ele trocou um que não era técnico por um que era. Mas a questão não dá pra se afirmar nada sobre um técnico que tá começando a carreira agora, tem 2 meses. Não tem como afirmar nada sobre ele. Ninguém sabe. Nem ele sabe o estilo de jogo dele. Como é que eu vou falar aqui? Ele sabe o que ele pensa. Não, mas eu tô falando assim, ele nem sabe o que vai dar certo ainda. Ele pode ir mudando, moldando. Um técnico inexperiente é mais certo que o Renato Paiva? Então, aí de novo, o que eu vou falar. Você apostar numa pessoa que você acredita que ainda pode construir uma história, que você acredita na ideologia dela, é melhor do que você acreditar num cara coleciona fracassos na carreira, que é a carreira do Renato Paiva. Ele é odiado na torcida do Bahia e não é à toa. Fora do Brasil. Tudo bem. Pra mim, ele coleciona fracassos, ele colecionou mais. Ele colecionou mais. Foi bem no Toluca. Tá bom, aí você fala. Ele colecionou mais um no Botafogo. Ele é um técnico pra ficar exatamente onde é que ele tá, em times que estão lutando contra o rebaixamento e não em times igual o Botafogo. A gente consegue, como você falou, já dá pra ver a diferença de estilo de jogo. Obviamente, você vai ter um exemplo agora, que técnico bom faz isso também. Contra o Bragantino, o Ancelotti fez um time mais defensivo. Não foi 3 volantes, mas foi um time um pouco mais defensivo buscando contra-ataque. E agora, contra o Fortaleza, jogando no Castelão, foi lá o Botafogo, ficou com a bola no pé e fez uma partida de Botafogo, do atual campeão da América, atual campeão brasileiro. Que é o que o Botafogo tem que sonhar. Sim. E era algo que não dava pra se sonhar com o Renato Paiva. Então, o porquê da torcida não gostar e o porquê de eu não gostar do Renato Paiva é exatamente isso. Eu não tinha perspectiva de melhora, não tinha perspectiva de título, perspectiva de disputar algo com aquele técnico. E agora cada um tá no seu devido lugar. O Botafogo voltou a disputar, tá ali na parte da frente, acho que tá em 6º, se eu não me engano. Sim, mas o Ancelotti é uma aposta. Não, sim, mas porque eu não tô entrando no mérito, eu tô entrando no mérito da mudança, do porquê o Paiva saiu e porquê agora tem outro técnico lá. O
Botafogo foi pro caminho certo. Agora, vamos ver se o Ancelotti vai entregar, como é que vai ser a carreira dele, que é um técnico inexperiente. Mas o ponto é esse. E, pô, com certeza, por exemplo, na primeira partida, se eu não me engano, que ele treina a Fortaleza ganha com 3 volantes. Não, o Fortaleza melhorou. Fortaleza ganha com 3 volantes. E aí, ele já vai dar um recado pra torcida do Botafogo e pro Textor. Questão aqui, ó, Botafogo way, jogar com 3 volantes pode, não pode. Sim. E fica com revanchismo também, que não ajuda ele. Não, revanchismo com a torcida Mas não ajuda ele, né? A questão dos 3 volantes, eu acho que até o Flamengo pode, em algum momento, jogar com 3 volantes. Tu acha que é papel do técnico que acabou de ser demitido do clube? Eu sei que tem a rusga com o Textor. Sim. Ele vai lá e compra a briga contra a torcida de novo. Ele sofre o hate, não é à toa. Ele não sofreu hate no Bahia à toa. Ele não sofreu hate no Botafogo à toa. Briga. Não era um coitado, entendeu? Esse é o ponto que eu chegar. Eu não vou apoiar a forma que ele foi demitido. Não, mas isso é outro mérito. Não tem como eu concordo com a demissão. Aí a forma que foi demitido é outra coisa. É completamente errada, não é porque o cara gosta ou não gosta. Nenhum ser humano pode ser. E você tem ali ritos a cumprir com um profissional, seja ele qual for. Isso aí é um ponto. Deixar o cara dos Estados Unidos pra... Segundo ponto, eu acho que ele é um técnico que pode ter um trabalho em breve muito bom, como já teve. Ele foi bem no Independente Del Valle, foi bem no Toluca. A gente tem vários jogadores que jogam no México aqui que elogiaram ele quando passaram por aqui. Isso é isso. O trabalho no Botafogo poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Só que eu acho que tem que analisar o contexto. Eu não acho que o Botafogo trocou um técnico por outro. Por exemplo, o Ancelotti pode vir a ser campeão? Pode. Não, mas é o que eu falei. Como foi o Felipe. Sim. Mas quando o Felipe entra no Flamengo, não se tinha uma certeza absoluta sobre o trabalho do Felipe. Eu fiquei empolgado aqui no mero achismo, né? Porque o Felipe era ídolo. O Ancelotti, a mesma coisa. Só isso que eu tô observando. O Ancelotti é um técnico que ele tem a primeira oportunidade de dirigir uma equipe profissional no Botafogo. Foi o que eu falei, não dá nem pra saber o estilo de jogo dele. Se não é o pai que tem, ele não receberia essa oportunidade de estrear no Botafogo. Nepo Baby no futebol? Não, mas você não... Mas Nepo Baby? Não. Mas é óbvio que se ele não fizesse parte... Não é Nepo Baby, é igual o Kleber Xavier no Santos. Eu tô brincando. O Kleber Xavier recebe a oportunidade do Santos por quê? Porque ele foi auxiliar do Tite. Mas você tá vendo? O Domenech só recebe o trabalho do Flamengo. Que era auxiliar do Guardiola. O Domenech deu errado pra cacete. O Kleber Xavier ainda não se provou no Santos. O Domenech é um caso parecido. O Carille foi campeão brasileiro. No primeiro momento que ele assumiu o Corinthians. O Domenech é um caso que eu acho até parecido um pouco com o Ancelotinho, com a diferença de que o Domenech já tinha treinado um time na MLS, se não me engano, no New York City. Sim. O Ancelotti ainda nenhum time, nenhuma equipe no aspecto profissional. Só que aí tem algo que pesa a favor do Ancelotinho. Ele era um cara muito ativo no Real Madrid. Então, assim... Tinha boa relação com os jogadores. Não, então, assim, ele comandava treinos no Real Madrid. Sim. Então, assim, ele não era como, por exemplo, eu não sei se o Domenech, à época, tinha uma relação tão importante, assim, nos times do City, ou do Bayern de Munique, ou até do Barcelona, com o Guardiola, tão impactante que impactasse no trabalho... como o Ancelotti tinha no trabalho do pai. Não sei se era algo... Me parece que o Ancelotti com o pai era algo meio... Mas será que o Kleber, meio Emiliano Dias, sabe? O Kleber sabe? Xavier com o Tite não tinha essa participação grande? Eu acho que tinha. Não, tinha. Isso vai ficar analisando o resultado. Não tem isso é aposta. É aposta. A aposta pode dar muito certo, só pode que dar muito errado. A diferença pra mim, gritante, é que pra mim o Renato Paiva era uma certeza de fracasso. E agora o Ancelotti é uma dúvida. A gente não sabe o que pode acontecer. Eu tinha dúvidas, discordo de você, eu tinha dúvidas quanto ao Renato. Agora, eu acho que o Ancelotti é uma aposta. Acho que tem boas Só que ele coisas. mas ele tá se comprovando um bom treinador, assim, rapidamente. Tem um jogo não dá pra cravar ruim, nada. Tem um jogo muito ruim contra o Cruzeiro. Sim, que é o muito mas ruim. Tá disputando lá em cima. E que foi a única derrota do Botafogo depois da final da Recopa no Newton Santos. Vai ter que botar o disclaimer aqui, ó, o mesmo Cruzeiro que ganhou do Flamengo, o mesmo Cruzeiro que ganhou do Palmeiras. Era pra ter ganhado do Corinthians em casa, era pra ter ganhado do Vitória em casa. Mas beleza, faz grandes jogos também. Um grande jogo contra o Bragantino, um grande jogo contra o Fortaleza. O Botafogo tá um G6 sólido, né? O Botafogo tá G6 sólido. Volta a repetir. Não vai brigar pra disputar o título, precisa ser mais regular. Não vai brigar pelo título. A parada do Botafogo, Copas e aquele G6 sólido. Então, ali, mas aí pode brigar isso. pelo título caso tudo dê certo. Porque, por exemplo, é o que a gente já falou aqui outras vezes. O Cruzeiro... Não briga. Não, mas então, o Cruzeiro, ele tem a dificuldade do elenco. Ele tem a dificuldade de não vai contratar grandes jogadores agora. O Botafogo tem um elenco melhor que o do Cruzeiro. O Botafogo tem um elenco melhor que o do Cruzeiro. O Botafogo tem um elenco melhor que o do Palmeiras. Pode. Não, pra mim é pau a pau, Barra pode ganhar. Não acho loucura, não. De qualidade, não acho loucura, não.
Não acho. É porque eu acho que Supera. o Palmeiras tem mais jogadores que você já viu ele atuando O Danilo, bastante. ex-Palmeiras, Ele é muito bom. é melhor volante que Ele é qualquer muito bom. volante do Palmeiras. Não, o Danilo, É. tudo seguindo, jogando Não, todas as partidas, é espetacular. o melhor volante do Brasil, seria pra Sim. mim. Sim. Porque pra mim é um negócio maluco, de passe, físico, Agora, qualidade. um é elenco surreal. que, pelo planejamento ao longo do ano, porque Montado tá agora, montado agora. agora. pelo Ancelotti ter assumido agora. E tá chegando o jogador. Tá chegando o jogador ainda. O centroavante Isso, tá chegando. vai ser o reserva do O Neto Arthur foi Cabral. anunciado. Ou o titular, né? O Neto chegou. E vê o que vai João vai acontecer ser com o vendido em John, algum né? momento, né? Não sei. Acho que vai ser. mano. Acho que nessa janela. O Neto chega ainda não, né? Já chegou, já foi. Já tá foi treinando, apresentado, é. se eu não me Que engano. loucura isso. E tem o gente. Léo Lin que tá, não comprometeu nos jogos até agora. É, o gol que ele tomou, que foi anulado, era o golaço. Não tinha o que ele fazer. Não tinha o que nada. fazer. O do Praxedes, inclusive. Do Praxedes. Agora ele... O gol mais bonito no lado da história Gol do mais futebol brasileiro. Não, o gol mais bonito da carreira do Praxedes que ele não pode botar no DVD. Porque Ah, não, fala- DVD pode, DVD não tem VAR, Corta. DVD tu vê. Não, né? É, DVD tu edita quando vai mandar pra fora. Por exemplo, o Andrés É. Gomes que veio pro Vasco tem um DVD lá. Se algum gol foi impedido, nunca vou saber. É, o que eu acho é que Eu vi lá. o Botafogo tem elencos melhores que Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho isso. De tecnicamente falando. Agora, falta desse elenco você tirar um time regular. Você não pode transitar entre não vencer o Vitória em casa. Ah, mas o goleiro, o Arcanjo, pegou até pensamento. Beleza. Você tem que vencer o Vitória em casa para ser campeão brasileiro. Você tem que vencer o Corinthians, como foi em casa naquele momento, para ser campeão O brasileiro. que mais te agradou na partida agora contra o Fortaleza? Ah, o que mais me agradou foi O que... Arthur Cabral foi o que mais me agradou. Então, o Arthur Cabral, o gol que ele faz é um Driblando gol de o goleiro. centroavante muito maneiro de você ver. Agora, não é aquele você... paredão só, o cara tem um E recurso do centroavante- drible. Ele é mais goleador que o Igor Jesus. Sim, Ele é muito mais a carreira goleador que o dele Igor diz Jesus. isso. No base, o Oliveira era artilheiro. Só que ele precisa... por isso que o estilo de jogo não é o mesmo do Arthur Jorge. É um outro estilo de jogo. Ele é um centroavante diferente. O Igor Jesus é um centroavante que participa mais do jogo. Ele é um cara que, enfim, tem mais poder de finalização. Então o Botafogo vai ter que variar em relação a isso, mas quanto mais gols ele Arthur fizer, Cabral nunca faria o gol contra o PSG. Aquele estilo de gol ali. acho difícil. Carregando bola. Carregando bola, assim, É mais uma... Ele carrega a bola, mas de uma forma diferente. tiro mais curto. No tiro mais da curto, com o drible curto também. É. O recurso do drible, o Igor Jesus já não tinha. Mas ele vai entregar muito mais gols que o Igor Jesus ao longo de uma temporada, por exemplo. Oportunista pra caralho Pra também. caramba. Então, acho. Mas a grande notícia desse jogo não é vencer o Paiva. Pra mim, a grande notícia desse jogo é elenco do Botafogo. Porque o Botafogo recupera ou mostra, né, que jogadores do elenco têm força. O Marçal era um jogador esquecido, aparece na zaga como titular, como fez vários bons jogos na zaga no ano passado. Jogo do título brasileiro, ele é o zagueiro, por exemplo. Então ele aparece mostrando que, cara, mas ele sai do Botafogo, volta, não vinha sendo utilizado. Mano, confia em mim, tô aí. Ou seja, o Marçal volta a ser um jogador confiável. O David Ricardo é um bom zagueiro, vai fazer uma boa Série temporada. B, tem jogadores bons. Inclusive, o Botafogo foi Veio do Ceará. atrás, veio atrás do jogador também do Atlético Goianiense, outro zagueiro, se eu não me Isso. engano. Então, assim, David Ricardo... Eu fazia até a pergunta pra ele. David Ricardo no Vasco. Porra, não, Presidente. Caralho, estátua dele. Ele fica no banco porque o Pantaleão chegou e também é outro bom zagueiro. Então, assim, além deles, falta um Matheus Martins, mano. O Martins sendo útil novamente. E eu conheço muito o Matheus Martins. Aí dizem que é o melhor dinizismo lá do Fluminense era com o Matheus Martins no ataque, depois ali do Luiz Henrique. 23, não era? Esse dizem aí, falaram só pra tu, né? Ué, não era a melhor versão do Fluminense? Não, o Matheus Martins... 22, não, aliás. só falava 22. Pô, o Matheus Mas é na Martins. reta final que ele entra ali só. Ele não tem uma espinha ali. Não, Matheus ele Martins- joga meio ano, pô. Mas o Matheus Bandeirão. Martins nunca foi o Matheus Martins. Não é uma parada que... Mas no elenco não é bom? Você ter no banco? No elenco é. No elenco é o Pra Matheus entrar Martins. no lugar do Não, Montoro? no elenco, mas nunca foi. Porra, perdemos o Matheus Martins. Não teve esse... Deixa eu falar, Teve do Luiz Henrique. Deixa eu falar, eu errei. Sobre Newton no Botafogo. Mas Tá jogando bem, tá me surpreendendo. Você é torcida do Botafogo também. Tá me surpreendendo. Que é mais um desses, do tipo assim, o jogador sobe da base. O jogador que sobe da base, ele vai demorar. A não ser, por exemplo, o Fluminense tem um diferencial nisso. Eu sempre falo isso aqui. Parece que os jogadores do Flu sobem mais prontos, assim. Já sai jogando e daqui a pouco você vê, o cara é fundamental no time e tudo Lateral mais. que joga no sábado é absurdo, porque ele jogou. O Júlio Fidelis. Ele joga pra cacete. Não, mas o Cauã Elias no ano passado é outro exemplo disso. Moleque de 17 anos tá lá metendo gol. Palmeiras, né, mano? Mas o GFT é alguma loucura. né? No Fluminense nunca jogou um jogo profissional. E no Sub-20 às vezes oscilava banco. Acho mas que ali tem... O cara vai subir, isso que eu tava Foi bem falando, lá. o cara vai subir igual o Newton. Ele vai fazer jogos ruins e jogos bons. Por isso que quando eu falo da torcida do Vasco, bota a molecada. A molecada vai fazer jogos ruins
e jogos bons, se tiver qualidade. Então, assim... Fora quando os que estão lá é só de estão boa fazendo botar jogos molecada. É de boa você botar molecada, igual E o Nilton dá pra botar no time evoluindo. Fluminense hoje. É foda botar molecada no elenco do Vasco. E aí tem o Ryan que tá fazendo um bom papel. Porque uma coisa é entrar o Riquelme no Fluminense, não vai bem, vai pro banco, daqui a pouco tenta de novo. O foda é quando o moleque tem que ser responsável. O moleque tem que se titular. Aí entra e oscila, que é normal, aí a torcida já tá queimando o moleque. Aí o moleque já quer sair do clube porque tá puto. Então, assim, tem que ter uma estrutura pra subir os moleques também. Não dá pra subir, como o Fluminense subia muito em 18, 19, perdia um monte de jogador. E não é só quem é da base, jogadores jovens, por exemplo. Tem jogadores que o time contrata, como é o caso do Botafogo, foi o caso do Nilton um pouquinho ali. E agora é o caso do Montoro também. O Montoro tem 18 anos, mano. Fez 18. Fora da curva, completamente. Mais uma assistência. Deve ser um monstro jogador. O potencial dele é gigante, só que ele tem 18 anos, né? Então ele vai ter menos que os outros garotos. Vai oscilar menos pelo futebol que ele joga. E agora não vai mais pro Lyon, não tem mais Lyon? Ou ainda pode Não tem mais Lyon. Não sei. Eu sempre Não tem, agora não tem ele mais. não tem nada a ver com Irmão, o Lyon... O Montoro Esquece o Lyon. Mas o Montoro não... Esquece, Pode nem falar o nome. Será que o Montoro não teve nada? No futuro pode ser um outro time. O passe do Montoro era do Botafogo. Savarino que tinha. Até a última atualização. Você viu o balanço inteiro? Balanço, Leu tá lá. todo o balanço? Eu vi o balanço. Asterisco Montoro, É um não. grande balanço, não tem Montoro. Então o Montoro é isso, mano. Só que o que eu falo pra galera é: jogador jovem, ele matura. No profissional, muitas vezes, você precisar utilizá-lo. E ele pode crescer. O Matheus Chalá, a galera falando, pô, Everton Araújo não tem qualidade, mano. O cara é novo, ele vai Eu não tenho sempre melhorando. eu tenho com o Alan. Eu acho o Alan comum da bola pra gente. O Wesley E a era junção descartado já Everton pelo e Alan torcedor do dá Flamengo. merda. Oi? O Wesley era descartado outro dia pelo torcedor do Flamengo. Eu falava mesmo aqui que o Wesley não A torcida deveria odiava. pô. Exatamente. Então é isso. Acho que o Nilton é mais uma boa opção. Então, o Botafogo, a grande notícia do jogo é o elenco do Botafogo. Que agora o Botafogo e o Ancelotinho é de mexer muito no time de acordo com o adversário. E ele tem elenco pra fazer isso. Por exemplo, hoje. o último jogo tinha o Barbosa fora, Alan fora, Marlon Freitas fora, Pantaleão fora e o Bastos fora. Exato. E mesmo assim, entrar no segundo tempo, Matheus Martins, Matheus Ponte, Joaquim Correia. Eu não falei em nenhum momento que meu time tá com lesão. Eu ganhei de 5-0, amassei. Mas eu falava isso no ano passado. Minha briga na liderança do Tô falando campeonato. com o Canto, tô falando com o Pelo amor de Canto. Deus. Tô conversando com o Cantarelli. Tô pensando em Libertadores O da programa América, não é você quarta-feira. só, não. Eu tô falando com o Tô pensando em Cantarelli. Libertadores da América quarta-feira, não é Sul-Americana, não. Cuidado, hein? De repente E vai ser, ainda- de Eu não repente vou vai pra ser Sul só esse ano. Brasileirão. Eu não vou pra Sul esse ano. De repente- Se eu cair na ainda- De Libertadores, eu não repente, disputo eu mais vou estar nada. disputando 3 e você vai estar disputando só o Brasileirão, tá? Pelo elenco que tem uma parada que eu vou falar aqui. Ainda há tempo pro Botafogo brigar pelo brasileiro. Não, E vai chegar mais gente. Não, Não, bota há pelo tempo, Brasil, não tem um briga. turno, Não, mas não gente, briga tem- por causa de Palmeiras, Cruzeiro Mas, e Fio, Flamengo. tem Não como, briga, tem não como, briga. Fio, tem como. Não Se briga der esse tudo ano. certo, Ah, não, dá, tem pô. como tem. Matematicamente até o Gente, dono o colocado campeão... deve ter. Não briga, gente. Se fizer um Isso segundo turno, é a porque tem coisa 3 mais times pontuando normal no muito lá em futebol cima. brasileiro. Mas tem Segundo 3 turno times, tem 3 muda muita mas coisa. são 3 times que tem estrutura que tem que cair, Mas, pô. mano, Uma coisa são é 3, um. são 2 pra mim. O Cruzeiro tá surpreendendo, inclusive, quem tá lá Mas no ele tem Cruzeiro. que cair. O Cruzeiro não tem que cair, não? Não, eu sei, mas o que eu tô Cruzeiro, dizendo, Palmeiras e o que eu Flamengo. tô dizendo é que o Cruzeiro tá lá agora, hoje, surpreendendo todo mundo. Então, Não, quem vai ter que o cair? normal do Cruzeiro poderia ser uma posição... Eles estariam muito felizes estando na posição do Botafogo, inclusive. Então pode rolar o essa Cruzeiro troca hoje dos na minha dois. cabeça será o terceiro colocado. Dito isso, Ele já 3 tem tem todos que os cair. jogos. Sim, então. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem 2 Tem jogos 2 jogos a menos. Não Mas ganha. o que não me indica agora, nesse momento, que o Botafogo vai brigar pelo Brasileiro. Não, gente, cravem. de Vamos novo. Vamos querer? Vamos cravar? Não briga acho esse que não ano. briga. Pra mim ainda há chance de brigar. Ainda acho que você pode tudo dar. bem. Não, eu também Direito acho seu. que pode dar. Vocês dois estão errados. Ah, Ah, Dá viu? pra brigar. Depois vocês ficam falando que eu fico brigando com o Fio. Gente, eu acabei... Tem confronto Foi direto eclético, contra cara. Eu gosto de briga de todos os contra lados. Palmeiras e Gente, Flamengo. vão chegar fases Se eu não me engano, finais. os dois no Newton Gente, Santos. vão chegar fases finais de Libertadores. O Palmeiras, diferente do Flamengo, Botafogo- vai poupar. Tudo bem, cara, mas eu tô trazendo uma percepção que o Botafogo hoje já tá muito desfalcado e Botafogo tá também usando com 2 jogos a e tá menos. usando os Mas reforços, tá todo tá mundo usando com os esse jogadores da dois a menos base e tal. O Palmeiras hoje tá No 100%. Cruzeiro, não. Que é São Paulo, Bragantino. O Cruzeiro, não. Aí tá com 1 a menos só. O quê? Não, o Cruzeiro não tem jogo a Não, menos. tem jogo 1 a a menos, menos. tem 1 a menos, tem 1 a Quer ver, menos, ó? tem 1 a menos. Cruzeiro tem Tem um a menos. 17, não, tem 19 jogos, não tem jogo a menos. Não tem jogo a menos. Quem tem a menos? Quem tem completo? São Paulo, Bragantino, Olha, Cruzeiro. quem tem 19? São Paulo, Eu acho que Bragantino, São Paulo, um dos dois que jogam hoje. Bragantino, Corinthians Cruzeiro, ou, Inter, ou Ceará, Juventude? Corinthians, tem- Santos. Corinthians e Corinthians. É isso. Corinthians.
Então a maioria tem 19 jogo a jogos, menos. É só Botafogo Corinthians, tem São 11 a menos que o Paulo, Flamengo, né? Bragantino e Cruzeiro. Pontuação, Não, Botafogo nesse vamos momento ver. 11 pontos a menos que o Flamengo e um jogo a menos que o Flamengo também. Então, se ele vencer o jogo, fica Mas 8 que pontos, tem, com o que tem confronto direto Palmeiras, reduz a aqui tem 5. Palmeiras também, que aí tá com o mesmo número de jogos do Botafogo. Palmeiras também. Gente, tem uns confrontos diretos. E aí tem. Não, mas aí tem que dar tudo certo de Sim, uma forma mas mágica, não vai dar. Eu pô. concordo contigo. Mas ano É. passado deu tudo certo Botafogo, ano retrasado deu tudo certo Não Botafogo. foi nesse nível. Em outra escala, né? Outra situação. Outra escala. Eu Mas, por acho que exemplo, não o dá pra Palmeiras descartar ganhou o Botafogo, também numa não. derrocada. Hoje, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Descarta o Botafogo, descarta o Bahia, que tá na 4ª posição também. Não, mas o Bahia é Bahia é o diferente. O Bahia, Também descarto. Acho que o Botafogo tem o mais Bahia na elenco hora que o do Bahia. vamos ver não vai. O Botafogo Mas o que foi. indica que o Botafogo, na hora do vamos ver com esse elenco, Porque- com outro técnico Não, que vocês acabaram de falar, Sim. que É, é a o minha técnico que dúvida é precisa de essa. provação. Mas eu não posso descartar. Não, tudo bem. Não, mas Vocês estão descartando. mas eu ele acho- mas aí- trabalhou com a descarta. eu falei. Matematicamente Eu até acho o que ainda há 12º chance. Por exemplo, Eu o Flamengo ano passado não vinha numa fase muito boa, em certo momento do Campeonato Brasileiro. Correto? Só que a gente falava assim, pô, poderia ter potencial pra estar melhor. É igual pra mim eu vejo o Botafogo Eu hoje. também acho. O Botafogo hoje tá numa fase que o Eu técnico... quero que vocês falem isso depois de uma derrota do Botafogo, como foi pra semana passada do Cruzeiro. Ninguém falou isso aqui. Não, eu Oportunistas. Mas Ninguém então, falou isso aqui. Mas o Cruzeiro tá na luta pelo Aí título. você não tá falando, por exemplo, o Vitória tá? Empatou com o Vitória em casa. Não, ele Corinthians teve tá? sim. Empatou com... É. Exatamente, por isso que eu Mas não tá na coloco na briga. briga. Eu O não coloco Cruzeiro na tá na briga. briga. Pô, você citou 4 O jogos ruins título ainda tá tá na entre briga. Cruzeiro, Não, mas 11 pontos Palmeiras e atrás do líder tá Flamengo. na briga? Eu boto Colocar na Flamengo, briga hoje, Palmeiras, não, mas pode no Flamengo, futuro. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Porque Acho que você, estão na briga pelo porque teu título. pai te ensinou, né? Só por isso, né? Não, porque tem elenco pra chegar. Tem elenco pra chegar. E aí a Vai matemática depender. que se dane também. E se a eu não me engano, matemática. contra, Não, mas contra a vencendo Vitória, jogos, contra a cara. Vitória, o Corinthians e o Botafogo dominou a maior parte do jogo. Tinha que ter ganhado os jogos. Então. Tinha que ter ganhado os jogos. Não ganhou. É isso que eu não. Eu Voltou falo pra do, mente dele. Tinha, não poderia Voltou. perder pro Cruzeiro em casa. Ficou de novo. Tinha Mas- saído, tinha largado a mão, pegou a mão de novo. Negócio do bom futebol, pegou a mão de novo. Dele. Eu não descarto. Ele tinha Acho que descartado precisa já. de uma regularidade pra ser campeão brasileiro, que ainda não tem essa regularidade. A questão Não tem é ainda. tudo dar certo. E isso ainda tá muito distante. Hoje o Botafogo não disputa, mas no futuro... Ah, não disputa. Então tá com Mas é isso, pô. Mas é isso. Você tá concordando Eu tô falando que não dá pra descartar no futuro que nada aconteça. entendeu? Aí fudeu. Aí fudeu. Fudeu. Não, mas se Mas tiver você uma- lembra- Aí fudeu. Mas você lembra... É igual ao esporte. Mas Aí você- vai- não dá pra pô. descartar no futuro. Hoje ele não briga contra o Mas rebaixamento. acho que é isso, né? E tem que pensar vitória, o esporte vitória. eu não cravo, não. Pra E mim, tem tem mais chance do esporte ficar na série A Ó. do que o Botafogo ser campeão esse ano. Ah, eu achei que ia falar, Brasileiro. achei que ia Olha falar aí. do Vasco, Brasileiro. rapaz. Olha aí. Brasileiro. Só pra Olha te esse avisar. corte aí. Esse eu gosto. Eu achei que Olha ele ia esse corte aí. botar o Vasco nesse balaio. Eu achei que ele ia botar que o Sport tem mais Daqui a chance. pouco- O Vasco vai brigar até o final, mas a camisa do Vasco não Live vai Pix, brigar. vai. Tem muito aí. Tem 9. Boa tarde, galera do Charla. Boa tarde. Tarelli. Eu casaria 1 contra 100. Que se o Paiva Aí. estivesse no comando do Botafogo e se o Vojvoda ainda fosse treinador do Fortaleza, o Botafogo mesmo completo e com um a mais, o Botafogo do Paiva não ganharia o Fortaleza e perderia. Tem. É uma previsão aí de Você um tá multiverso vendo, né? que não existe. Você tá aceitando previsões, você tá fazendo previsões, ele também. É, e direito você do acabou povo. de fazer previsão. Você acabou de fazer uma previsão. A gente Eu acabou acho de que o fazer Botafogo tem uma. elenco para disputar. E ele acha isso também, cada um. Mas ele veio de um multiverso. 3 Esse jogo não terremotos. existiu. Uma na academia, outro na Toca da Raposa, outro no Ninho do Urubu, vai cair, vai... Live Deu Pix, certo vai. pro Botafogo e errado pros outros 3. Botafogo LDU tem 32 mil ingressos vendidos para o jogo das oitavas de final da Libertadores, antecipadamente, né? O jogo é só quinta-feira. Botafogo divulgou na noite de terça-feira a nova parcial de venda de ingressos para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra a LDU, que será na quinta-feira no Newton Santos, às 19 horas, né? 32 mil ingressos. 32 mil ingressos foram garantidos antecipadamente. Setores leste inferior, oeste inferior, leste superior já estão esgotados. Ou seja, temos ainda ingressos para o setor oeste superior A e B e para o setor norte, né, que é do Botafogo. O setor sul é dos visitantes. Vai lotar, vai ser jogaço, casa cheia. E é isso, é empurrar o fogão para fazer uma vantagem de aí, no mínimo, 2 gols, né? Porque um gol só é perigoso demais lá na altitude de Quito. Pressionado pela torcida, Bahia atravessou, né, tentou contratar o goleiro Neto e o Botafogo atravessou
ofereceu um salário muito mais alto e trouxe o jogador aí que tem um DNA alvinegro correndo na veia. O pai dele jogou aqui já. Pra mim, ele é meu titular. Apresentado oficialmente pelo Botafogo na última segunda-feira, o goleiro Neto despertava o interesse do Bahia, que tentou a contratação, segundo o blog do Diogo Dantas do jornal O Globo. Porém, o alvinegro atravessou a negociação e ofereceu um salário muito maior. A atuação da SAF do Botafogo gerou questionamentos na SAF do Bahia, pressionado pela torcida a investir em reforço, sobretudo para o gol. O clube se mantém dentro do orçamento porque o Grupo City não deixa gastar mais do que o clube, mais do que fatura, e não entra em leilão. Ainda bem que o Botafogo não foi virar uma SAF do Grupo City, do Grupo Red Bull, né? Ainda bem. O Botafogo tem como praxe oferecer mais aos jogadores e não teve custos de aquisição. Os jogadores não tem custo, né? Estão livres do mercado, ou vão rescindir, etc. O Botafogo costuma oferecer salários maiores. Porque sobra dinheiro, né? Você não paga para adquirir o jogador, sobra dinheiro para investir em salário. Cadê outro clube e tudo mais? Gastando apenas em salário, o Botafogo também gastou com luvas, né? Ao empresário Giuliano Bertolucci, conhecido Giuliano Bertolucci, empresário de muitos jogadores por aí. Vale ressaltar que em 24 Bahia teve faturamento de 298 milhões de reais, quase 300, né? Enquanto o Botafogo 719, 2,4 vezes maior que o Tricolor. 2,5 vezes, né? Mas é por isso que querem fair play financeiro no Botafogo, né? E John Textor se junta a investidores para comprar o Sheffield Wednesday, afirma o jornal. O Sheffield Wednesday da segunda divisão da Inglaterra pode ser de John Textor, de acordo com informações do jornal The Guardian. O acionista da SAF do Botafogo se juntou ao investidor Kate Harris na operação. Bom nome, Kate Harris. O clube mais antigo da Inglaterra pertence ao tailandês Despon Chansiri, que recusou recentemente a oferta de 40 milhões de libras, 292 milhões de reais. Ele deseja vender o clube por cerca de 100 milhões de libras, 731 milhões de reais. Quase 2 vezes o que custou o Botafogo, né? Pouco mais de 1,5 vezes. John Textor vendeu suas ações do Crystal Palace por mais ou menos aí 1,27 bilhão de reais. Ou seja, ele tem esse dinheiro em caixa para comprar o Wednesday. Mas aí é aquilo, né? O Sheffield Wednesday. Mas aí é aquilo, né? Os bilionários, os grandes investidores, eles não pegam dinheiro em cash e compram à vista. Eles arrumam parceiros comerciais, botam o dinheiro deles em investimentos que vão render juros todos os dias para eles, e aí pagam esses acordos com os juros dos rendimentos deles, etc e tal. Então é isso, o Botafogo tá aí prestes a ter um futuro novo co-irmão, né? E aos que reclamam que, ai meu Deus, de novo um Lyon, sei que lá e tal. Só deu errado com o Lyon, rapaziada, por causa do fair play financeiro e não só fair play financeiro, mas a liga corrompida, controlada pelo Nasser Al-Khelaifi, o sheik do PSG, que controla tudo ali. Tem um ex-funcionário dele no órgão regulatório do fair play financeiro. Ele compra o apoio da mídia. Ele tem outros ex-funcionários, não dele, mas do Fundo Soberano Árabe, atuando em cargos na liga. Ou seja, sempre vão atender as vontades dele, do PSG, né? É engraçado que, por exemplo, o PSG ele burla o fair play financeiro todo ano, mas o DNCG não emperra nada com eles. Por exemplo, o PSG tem que gastar o que arrecada, beleza. Eles não pegam e fazem um aporte do PSG, como o Textor queria fazer. Não pode. O que eles fazem? O Fundo Soberano Árabe, que é o do Qatar, quer dizer, que é o que banca o PSG, que é o dono do PSG, tem várias empresas. O PSG é uma das empresas que o Fundo Soberano Árabe tem. É tipo eu, por exemplo, ser bilionário, eu ter 5 empresas, né? É tipo o Textor, que tem lá a empresa dele de efeitos especiais, tudo mais e tal. É tipo o Textor pegar essa empresa e patrocinar o Botafogo. Esse estúdio de efeitos especiais lá de Hollywood, patrocinar o Botafogo. Bota o patrocínio no Botafogo lá na camisa. Estúdio não sei o que lá. E aí, a camisa que em média custa para patrocinar 30 milhões de reais por temporada, o Textor vai e bota um patrocínio de 300 milhões.
300 milhões de reais por temporada. Pronto. O Botafogo agora arrecada um valor absurdo, muito maior do que arrecadava antes, e pode gastar com base no balanço financeiro deles, que consta lá a entrada de dinheiro por patrocinador de camisa, e pronto. Ele faz o aporte via patrocinador, coisa que o Fundo Soberano Árabe faz com o PSG. A Qatar Airways é do Fundo Soberano, lá do Qatar. E aí, cadê fair play financeiro para controlar os caras? Não, eles estão burlando claramente. É uma injeção de dinheiro externo, é um aporte financeiro sem ser aporte. Então, só deu errado com o Lyon essa parceria de vai lá, vem cá, porque o Sheik não queria um concorrente forte na França. Não queria alguém atrapalhando os planos dele. E mexeu os pauzinhos. Na Inglaterra tem fair play financeiro também, tem fair play, mas é muito mais justo, vamos dizer assim. Não é um fair play que um Sheik controla para ele poder burlar e mais ninguém. Entendeu? Então é isso. Acho que vai dar certo. Torço muito para que esse clube aí se reestruture. É um gigante inglês que o Textor pode fazer. Se reestruturar, assim como fez o Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.